Capítulo 15. Manguinhos. Victor Melo. Território. Quem passa nos dias de hoje pela Avenida Brasil, mesmo que conheça a história do Rio de Janeiro, tem dificuldades de imaginar que aquela região era ponteada de belas praias, rios limpos e deslumbrantes manguezais. O processo de intervenção humana, com aterros sucessivos e urbanização desordenada, deixou a área com uma configuração completamente distinta. Quando chegou o colonizador, a região era habitada por tupinambás, com os quais os europeus estabeleceram relações conflituosas. Depois de violentos embates, as terras, concedidas por Sesmarias, passaram a ser ocupadas por engenhos de açúcar, plantações de milho e café, sítios de pesca. Como de costume na história do Rio de Janeiro, o adensamento populacional da área, mais perceptível no decorrer do século XX, se deu em função da articulação de uma série de fatores: aumento do número de habitantes na cidade, processos de gentrificação, construção de ferrovias e estradas e instalação de parque industrial. A região chegou a abrigar um centro de tratamento de lixo e um campo de aviação. Todavia, aquela parte do recôncavo da Baía de Guanabara, chamada de Manguinhos, em função do grande número de manguezais, ficou mais conhecida por uma peculiaridade: a instalação em 1900 de uma das mais importantes instituições brasileiras, criação de um cientista notável que hoje é homenageado em seu nome, Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, fundada como Instituto Soroterápico Federal. A estação ferroviária local foi inaugurada antes mesmo da chegada da Fiocruz, em 1886, com o nome de Amorim, parte da Estrada de Ferro do Norte, depois adquirida pela Estrada de Ferro Leopoldina. Antes de ser denominada Manguinhos, na década de 1960, chamava-se Carlos Chagas. No decorrer do século XX, o acesso a Manguinhos foi facilitado com a instalação de importantes logradouros: Estrada da Penha, Democráticos, 1923, Avenida Leopoldo Bulhões, 1941, e Avenida Brasil, inaugurada em 1946. Nesse processo, a partir da década de 1920, tornaram-se mais visíveis e intensos os aterros da faixa de litoral. Perspectivou-se mesmo que Manguinhos pudesse ser um bairro industrial. Efetivamente, algumas grandes empresas se instalaram na região, entre as quais a Embratel, empresa brasileira de telecomunicação, a Refinaria de Manguinhos, a CCPL, Cooperativa Central dos Produtores de Leite, e a Souza Cruz, fábrica de cigarros. Essas empresas foram responsáveis, em parte, pelo aumento do número de moradores de Manguinhos. Na década de 1990, abandonaram a região no cenário em que se articulou um processo de desindustrialização e o acirramento da violência. Algumas foram ocupadas por conjuntos habitacionais ou novos núcleos habitacionais. O crescimento da favela de Manguinhos se tornou visível nos anos 1950, com o acirramento dos problemas habitacionais do Rio de Janeiro e a industrialização da região, guardando similaridades com o que ocorreu em outras comunidades dos arredores, como o Jacarezinho e a Maré. Contribuíram para tal os fluxos migratórios e a expulsão de moradores de outras favelas do Rio de Janeiro. As primeiras ocupações, no início do século XX, no Morro do Amorim, se deram mais no formato tradicional dos subúrbios. O segundo fluxo, a partir da década de 1920, teve relação direta com as atividades da Fiocruz, inclusive com o uso de parte do espaço físico. Nos anos 1940, mais ainda nos 1950, começou a crescer o número de ocupações precárias, situadas nas áreas alagadas e margens de rios, surgindo novas áreas de habitação. Durante décadas pairaram severas ameaças de remoção, na mesma medida em que foram promovidos investimentos em conjuntos habitacionais por parte de ações de erradicação das favelas, como os que foram construídos pela Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro e o Parque São José, este financiado pela Fundação das Pioneiras Sociais. Mais recentemente, na década de 1990, surgiram os conjuntos Nelson Mandela e Samora Machel.
Como usual na história das favelas cariocas, foi a partir dos anos 1980 que se complexificou a estrutura urbana com o desordenado crescimento, a reconfiguração das relações na comunidade e o acirramento dos problemas cotidianos. Há que destacar que, devido às condições ambientais da localidade, houve sempre contundentes dificuldades infraestruturais, notadamente no que se refere ao saneamento. Vale destacar que, como demonstra o estudo de Fernandes e Costa, 2009, o complexo é mesmo um dos mais heterogêneos da cidade, integrado por comunidades que expressam os mais diversos fluxos de ocupação e tentativas de dar conta do problema habitacional. Segundo informado no Dicionário de Favelas Marielle Franco, o complexo de Manguinhos, tornado bairro em 1988, é formado pelas seguintes comunidades: Parque João Goulart, Vila Turismo, CHP2, Parque Manuel Chagas, Vila União, Vila São Pedro, Comunidade Agrícola de Higienópolis, Parque Oswaldo Cruz, Parque Herédia de Sá, Parque Horácio Cardoso Franco, Vila Arará, Vitória de Manguinhos e Mandela de Pedra, Conjunto Ex-Combatentes e Suburbana, Conjunto Nelson Mandela e Conjunto Samora Machel. Organização comunitária. Gente. O Complexo de Manguinhos possui diversas associações de moradores ligadas às suas distintas comunidades: CHPI2, Embratel, Vitória de Manguinhos, Vila Turismo, Amorim, Parque Goulart, Manguinhos, Parque Oswaldo Cruz, Mandela, entre outras. Da mesma forma, há projetos sociais que tentam contribuir com a redução da desigualdade social, sendo um dos pioneiros o Centro de Cooperação e Atividades Populares, em ação desde 1995. Hoje nomeada REDECAP, Rede de Empreendimentos Sociais para o Desenvolvimento Socialmente Justo, Democrático e Sustentável, perde-se a conta do número de projetos significativos que já desenvolveu nos âmbitos social, educacional e cultural. Sua atuação também se caracteriza por buscar articulações com outros grupos e fóruns que se organizam no complexo. Uma das iniciativas articuladoras é o Fórum Social de Manguinhos. Em funcionamento desde 2007, seu intuito é criar sinergias entre os atores sociais que buscam atuar nas comunidades a fim de garantir direitos sociais e criar mecanismos de redução da desigualdade. Além de alguns projetos estatais recém-retomados, como a Casa da Mulher e o Centro de Referência para a Juventude, há outras organizações não governamentais atuando no território. Desde 2012, por exemplo, encontra-se em atividade a Origem Amorim, que oferece serviços nos mais diversos âmbitos sob o lema Educar para Proteger. Destaque tem as ações que a Fundação Oswaldo Cruz desenvolve em articulação com os mais diversos setores da comunidade. Entre tantos, são usualmente citados a Universidade Aberta e o Programa de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável. Além disso, a instituição participa e apoia várias iniciativas e fóruns organizados por outros agentes do complexo. Um bom exemplo de suas ações é o Laboratório Territorial de Manguinhos, integrado por funcionários, estudantes da Fundação e moradores da comunidade. A iniciativa se apresenta com a proposta de construir uma promoção da saúde que integre ciência e cidadania, invista na formação de sujeitos coletivos e redes sociais, resgate a memória coletiva das comunidades, sistematize conhecimento sobre o lugar e acompanhe de forma crítica e propositiva políticas públicas relevantes para a população de Manguinhos. É mais um indicador de como as histórias do Complexo de Manguinhos e da Fiocruz guardam profundas relações. Arte. O Complexo de Manguinhos é uma das poucas favelas que possui um bem arquitetônico tombado, a Igreja de São Daniel, parte do conjunto habitacional Parque São José. O projeto é de Oscar Niemeyer, decorado com pinturas de Guinar. A vida comunitária de Manguinhos não se prendeu, obviamente, a tal ocorrência. Os depoimentos de antigos moradores enfatizam, como é usual em comunidades de baixa renda, a importância dos jogos de futebol, das festas religiosas e dos bailes. Uma parte dessas experiências tinha a Fiocruz como lugar.
alguns moradores apontando que eram porosas as relações entre a instituição e seus arredores. Interessante registrar que houve o Manguinhos Futebol Clube, fundado em 1915, contando com incentivo de Oswaldo Cruz e praça de esportes no Instituto Soroterápico Federal. O time era formado por funcionários da instituição e alguns dos primeiros moradores da região. O samba era também relevante, tendo a comunidade uma agremiação carnavalesca, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Manguinhos, criado em 1964. Consta em A Luta Democrática, 15 de outubro de 1964, que foi formada pela união de outros blocos: o Recreativo de Manguinhos, os Unidos da Vila Turismo e o Acadêmicos da Velha Cap. Havia ainda o Embaixador de Manguinhos e o Unidos de Benfica. Segundo o cronista, um dos principais responsáveis pela fusão foi um dos baluartes do mundo do samba, Nilton Costa, primeiro presidente e responsável pelo enredo inaugural, Homenagem ao Corpo de Bombeiros. Nos dias atuais, há muitos projetos culturais que procuram apresentar alternativas de adoção de posturas cidadãs mais criativas e participativas. Em 2022, foi lançado um catálogo com 40 iniciativas desenvolvidas pelos mais diferentes agentes em Manguinhos. O programa Casa Viva, dinamizado pela Redecap, oferece 3 projetos, 2 no âmbito da música, a Escola de Música de Manguinhos e o Grupo Música na Calçada, e um no ramo das artes plásticas, Oficina Portinari. No âmbito da dança, fundada por Dayana Ferreira, o Balé Manguinhos, desde 2012, oferece aulas de balé, jazz e circo. Em diversos momentos, as atividades do projeto se articularam com a trajetória sinuosa da Biblioteca Parque de Manguinhos. Inaugurada em 2010, a primeira no modelo de Biblioteca Parque, oferece serviços culturais diversos. No decorrer de sua história, propôs iniciativas, mas também acolheu propostas da comunidade, tornando-se reconhecida pelos moradores. Depois de enfrentar dificuldades em função de problemas governamentais, chegou a cerrar as portas, só sendo reaberta em 2017. Atualmente, é administrada pelo governo estadual, renomeada em homenagem à ex-vereadora Marielle Franco. No complexo, há importantes projetos de comunicação comunitária. Fala Manguinhos, desde 2013, pretende se constituir como uma agência que amplifica as vozes da favela, garantindo que as histórias, demandas e conquistas dos moradores sejam ouvidas dentro e fora da favela. O projeto atua por meio de um sítio, redes sociais e um jornal impresso. Nos dias atuais, segue recebendo apoio da Fiocruz, que estimula a iniciativa desde os seus primeiros momentos, e articula suas ações com a Redecap. A organização não governamental também está envolvida com outra iniciativa de comunicação comunitária, a Rádio Web Manguinhos. Com o lema Boca no Trombone, Pés na Nuvem e Olhos na Luta, envolvendo estudantes do Colégio Estadual Clóvis Monteiro, a rádio existe desde 2014, uma iniciativa do Ecomuseu de Manguinhos, outra importante ação que busca garantir canais de expressão comunitária. Seu intuito é contribuir com os debates sobre direitos humanos e sociais. No âmbito esportivo, também há projetos desenvolvidos em Manguinhos. Pode-se citar as ações do Instituto de Ação Social, Esporte e Educação, e a CEP, que tem as aulas de skate como um dos centros de sua atuação. Já o Usina de Campeões aposta nas potencialidades educacionais das lutas, contando com o apoio da Refit, antiga refinaria de Manguinhos. A empresa de petróleo desenvolve ainda o projeto Usina da Cidadania, oferecendo aulas de dança, música e esportes. Imagens. Figura 1, Baía de Guanabara, a partir de Manguinhos. Fotografia em preto e branco que captura uma vista panorâmica ampla da região de Manguinhos e da Baía de Guanabara. O primeiro plano é composto por um terreno plano, possivelmente áreas de pasto ou descampados, onde se vêem algumas árvores esparsas, incluindo palmeiras. O plano de fundo é dominado por colinas suaves e uma linha costeira, onde o assentamento humano é visível como um pequeno aglomerado de construções. À direita,
A baía reflete a luz e a atmosfera é nebulosa ou matinal. A foto registra a paisagem de transição entre o rural e o urbano incipiente, com o mar ao longe. Fonte: J. Pinto, 1910, Acervo, Fiocruz. Figura 2. Conjunto habitacional em Manguinhos, 1971. Fotografia em preto e branco, datada de 1971, que mostra uma rua em um conjunto habitacional de Manguinhos. A rua, de terra ou pavimento simples, é ladeada por construções precárias de madeira, barracos, no primeiro plano. A arquitetura é rústica, com telhados de chapa metálica e roupas penduradas. No fundo, há um contraste forte, um edifício de apartamentos de múltiplos andares, de alvenaria, representa a tentativa de urbanização vertical ou o assentamento planejado da época. Postes de eletricidade e poucas pessoas dispersas dão escala ao cenário, evidenciando a convivência entre diferentes tipos de moradia. Fonte: Arquivo Nacional, Fundo, Correio da Manhã, S.D. Figura 3. Vista da Praça da Ilha das Cobras a partir do terreno da Fiocruz. Ao fundo, o conjunto Nelson Mandela, 2003. Fotografia colorida que mostra uma paisagem urbana com um curso d'água no primeiro plano, refletindo a margem oposta. O primeiro plano é focado em um corpo d'água ladeado por vegetação e grama, onde se vêem estruturas de playground, como escorregadores e balanços. A margem oposta do rio ou lagoa é densamente ocupada por casas de tijolo aparente e alvenaria clara, representando o conjunto Nelson Mandela. A luz é natural e a imagem, apesar de mostrar o assentamento popular, foca na área de lazer e na presença da água, sugerindo um esforço de urbanização e convívio com o ambiente natural. Fonte: Fernandes, Costa, 2009, Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos, Fiocruz. Figura 4. Faria Timbó, Parque João Goulart e Vila Turismo, 2009. Fotografia colorida, de ponto elevado, registrando a infraestrutura e a paisagem urbana de Manguinhos em 2009. A cena é dominada pelo traçado de uma ferrovia, trilhos à esquerda, e pelo rio Faria Timbó, canalizado com muros de concreto no centro da imagem. Ao longo da margem canalizada, há uma rua com carros estacionados. A paisagem é ladeada por construções irregulares, características dos assentamentos populares. No plano de fundo, destacam-se grandes postes de eletricidade e a silhueta das montanhas do Rio de Janeiro. A foto ressalta a importância das vias de circulação e do rio, agora canalizado, como eixos estruturantes do território. Fonte: Fernandes, Costa, 2009, Acervo Laboratório Territorial de Manguinhos, Fiocruz.